Nessa cena da série This Is Us, o Jack tá tendo uma conversa com o Kevin, seu filho, sobre cometer erros. O Kevin tinha a impressão de que seu pai era perfeito e nunca errava. E o Jack explica que não é bem assim, que, na verdade, pais também erram, inclusive ele próprio. Aí ele complementou com essa frase: A kid can either repeat the mistakes of his old man or he corrects them. Quando uma pessoa tem uma criação tóxica, existe uma tendência de que ela reproduza essa toxicidade. Agora, embora seja uma tendência, isso não é uma sentença. Ou seja, é possível encerrar esses ciclos de traumas geracionais. O Jack é um exemplo disso, porque o pai dele, o Stanley, era um alcoólatra agressivo e abusivo. E o Jack conseguiu não passar esse trauma pra frente. Então, pra gente entender como se encerram esses ciclos, primeiro precisamos entender por que eles se mantêm. E existem 3 principais motivos para isso acontecer. O primeiro é a normalização. Então, quando nascemos, nós somos como uma tela branca. Tudo que a gente observa e experiencia é absorvido e colocado naquela tela. E aquela tela vai formando as nossas crenças, nossos comportamentos e as nossas visões de mundo. Quando somos criados de maneira tóxica, é muito difícil de perceber isso acontecendo, porque a gente não tem uma referência de comparação. Como que eu vou saber se a minha criação é tóxica se eu não sei como é uma criação saudável? E aí, quando chega a nossa vez de criar, vamos simplesmente colocar em prática o que estava lá na nossa tela. Agora, existem pessoas que entram em contato com essas possibilidades diferentes, mais saudáveis. E mesmo assim, elas mantêm a criação tóxica. E aí, né? Como explicar isso? É aqui que entramos no segundo motivo, que é a autoproteção. A nossa mente tem a função de nos proteger. Tudo que a gente faz e sente serve para nos ajudar de alguma maneira. Todo comportamento tem um propósito positivo, inclusive os comportamentos negativos. Quando a gente fala que um comportamento gera impactos negativos, precisamos entender que esses impactos negativos gerados são meros efeitos colaterais da ajuda que a gente está recebendo daquele comportamento. O objetivo nunca é causar impactos negativos, mas de se proteger de algum perigo ou de alguma dor com a qual a gente não sabe lidar. Comportamentos negativos estão muito ligados a medos, até o de criar de forma tóxica. Só que assim, cada criador tóxico vai se proteger de uma coisa diferente, porque cada pessoa tem os seus medos, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui muito comum. Uma pessoa que cresce apanhando é ensinada que a agressão acontece quando ela comete um erro. Isso faz a gente desenvolver um medo muito grande de errar. Afinal, criamos uma associação entre erro e sofrimento físico e emocional. Além disso, quando houve tentativa de se defender ou de apontar os erros para os criadores tóxicos, é muito comum acontecer de sermos manipulados ou que a punição fique mais severa ainda. E aí aqui a gente adiciona mais uma associação. Apontar os erros dos meus criadores igual sofrimento físico e emocional. Por conta dessas coisas, pode ficar muito difícil de aceitar essas possibilidades diferentes quando elas são apresentadas. Porque não se trata só de uma questão lógica, esse melhor do que esse. Se trata de enfrentar um medo intenso de dizer que os meus pais erraram e de que eu estou errado ao replicar isso. E por fim, tem também o terceiro motivo desse ciclo, que é a compensação. É sim possível que a gente tenha contato com outras possibilidades e que a gente enfrente o nosso medo de apontar os erros dos nossos pais, mas a gente cair na armadilha de compensar. Aí a gente acha que tá encerrando o ciclo, mas na verdade a gente só tá criando uma nova faceta pro mesmo trauma. Um exemplo muito comum é quando a pessoa sofreu por ter crescido com pais ausentes, desenvolvendo uma péssima autoestima, insegurança e ansiedade. E aí a pessoa pensa, é muito ruim crescer desse jeito, é errado ser um pai ausente, quando eu tiver meu filho, ele nunca vai ter que passar por isso. O que, a princípio, parece positivo, mas na prática, o que costuma acontecer é uma super proteção e um controle exagerado do filho. E adivinha como esse novo filho vai crescer? Com péssima autoestima, insegurança, ansiedade. O grande problema aqui é que, sem perceber, o pai tá usando o filho para resolver o próprio trauma. Só que o filho não tem aquele trauma. O ponto de referência dele é outro. Para alguém poder valorizar ser super protegido, no mínimo teria que ter passado por uma super ausência. Portanto, o caminho para encerrarmos traumas geracionais é o seguinte: conhecer possibilidades diferentes, enfrentar os seus próprios medos e traumas e reconhecer que filhos não são extensões. Caso você tenha alguma dúvida sobre o assunto, pode deixar aqui nos comentários e me siga para mais conteúdos assim.